Estamos de volta com Ver Mais, direto dos estúdios da NDTV Record TV Criciúma para todo o sul do estado de Santa Catarina. Desde o ano passado, o dia 13 de março é considerado o Dia Nacional de Luta contra a Endometriose. O objetivo aqui é trazer mais informações sobre o diagnóstico, aproveitando a data, né? E também falar do tratamento e as ações preventivas da doença. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio uma das principais autoridades no assunto aqui da nossa região, que é a médica ginecologista a doutora Beatriz Milanese. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Vamos lá falar de endometriose. Por que é tão importante falar sobre o assunto? Então, primeiro que é uma doença muito prevalente, né? 1 de cada 10 mulheres tem, são 7 milhões de brasileiras que sofrem com ela. É uma doença inflamatória progressiva, pode levar à infertilidade e perda de qualidade de vida. Sim. Se a gente pensar que a metade da população adulta é mulher e produz, então se eu tenho até o impacto econômico disso tudo, né? Além do lado psicológico, são pacientes que, por passarem por dores crônicas e consecutivas, elas têm uma alteração do seu psique, elas normalmente são mais ansiosas, mais depressivas. A maioria delas tem a sua dor subestimada, tá? Por ela mesma, pelos familiares e pelo médico que a acompanha. E essa dor subestimada faz com que ela não valorize. Então, sentir cólica é normal, eu nasci para isso mesmo, assim como toda mulher nasce para sofrer, eu vou ter isso de cruz na minha vida. Sentir dor na relação, tá dando uma dorzinha, tudo bem, daqui a pouco não dá, e não dá muita bola. O médico também não dá muita bola e acaba criando essa cultura, né, no geral, assim, de que mulher nasceu para sofrer, então e tem que ter dor, tem que ter cólica. Então, e o dia 13 de março ele foi criado para isso, né? Para que as pessoas, principalmente os familiares dessas mulheres, os médicos dessas mulheres, a equipe de saúde que acompanha essas mulheres, o namorado, o pai dessa menina, a mãe dessa menina, que se atentem, né, ao sintoma de cólica, aquela adolescente que vai ao pronto-socorro tomar remédio na vez, isso não é normal. Aquela adolescente que tem cólica e depois começa a tomar pílula, tem um alívio com pílula anticoncepcional, mas depois de um tempo tomando volta a sentir. Aquela adolescente que, quando jovem, adulta, começa a ter relação sexual com dor. Né? Aquela adolescente que sente, e a mulher jovem, que sente dor ao evacuar, dor ao urinar e que piora no período menstrual. Essas mulheres são as que precisam ser investigadas. São os primeiros sinais. Sim, a cólica, quando é que a cólica, poderia ser considerada algo normal? A gente diz que a cólica que é sinal de alerta é aquela que incomoda. Tá. Então a gente pede para a paciente dar uma nota de 0 a 10, sendo 0 dor nenhuma, 10 a pior dor que ela acha que um ser humano suportaria. Se ela der uma nota maior que 5, já é uma já é uma dor que incomoda. Eu acho que conseguimos visualizar, né, mulheres, né? Mais fácil visualizar se a gente faz essa escala. Isso vale para dor na relação, isso vale para dor ao evacuar no período menstrual, vale para dor ao urinar no período menstrual, valem para cólicas e dores abdominais fora do período menstrual. E atinge mulheres de qualquer idade? Por exemplo, uma mulher já mais madura pode ter endometriose também, qualquer doutora? Idade. Desde que ela fica mocinha até o dia de entrar na menopausa, qualquer idade. É mais prevalente após os 20, 25 anos. Mas a gente tem visto pacientes com 17 anos, 18 anos com endometriose. O que é a endometriose? Vamos lá explicar para o nosso telespectador. É uma doença em que endométrio, que é uma pele que reveste o nosso útero por dentro, ele é oco. E essa parte oca é revestida por um epitélio que chama endométrio. Todo mês esse endométrio descama e sai com a menstruação. Só que o que a gente vê no absorvente é só 90% do que a gente produz. 10% não sai pela vagina, volta pelas trompas e cai no abdômen. E isso que cai no abdômen se espalha lá dentro. Mais em pelve, porque por gravidade tende a se depositar mais lá embaixo. O que é normal? O meu sistema imunológico reconhecer que aquele endométrio não deveria estar ali, ir lá e destruir. Só que 10% das mulheres têm uma falha nesse sistema de limpeza. E aí sobra pedaço de endométrio fora do lugar. Olha só. Ele fica como que semeado ali, então ele vai encontrar tecidos,
vai grudar nesses tecidos e vai começar a crescer ali mesmo. Então, todo mês sangra, aquele sangue não tem por onde sair. Claro que no início há um aglomerado de células só, é pequeno o foco, e com o tempo essa inflamação crônica, progressiva, vai mensal, trazer piorando. consequência. Quais são elas, as mais graves? As mais graves Nós temos são a infertilidade. Dor e infertilidade, antigamente se achava que a infertilidade só acontecia nas pacientes que tinham obstrução de tuba, obstrução de trompa. Não, hoje se sabe que mesmo que a paciente não tenha trompa obstruída, ela pode ficar infértil pela doença. É que aquela inflamação localizada na pelve, ela mata o embrião, ela mata o espermatozoide, ela mata o óvulo. Entendi. Então, todo o processo de trajeto ali que o espermatozoide tem que fazer até chegar no óvulo, voltar para o embriãozinho fecundado, voltar para a cavidade, tudo isso fica prejudicado por essa inflamação. Sim, nós temos uma mensagem aqui, pode rodar, a Eliane Gonçalves, que está aqui no comando hoje do Ver Mais. Obrigada pela gentileza. Ó, a Sandra, boa tarde, tive endometriose, passei por 5 ginecologistas até decidir passar por cirurgia. Foi tirado o reto e tive que usar bolsa ileostomia, né? É assim, doutora? Isso mesmo, é assim. Devido a complicações, passei por 13 cirurgias. Nossa, Sandra, nenhum ginecologista me falou dos problemas que poderia dar. Importante alertar sempre. Casos da Sandra são comuns. Os casos como o da Sandra são não é o mais comum, mas acontece. Mas eu digo assim, o diagnóstico tardio, por que isso ocorre ainda, doutora? Eu acredito que por 2 motivos. O principal é subestimar a dor. O paciente fica anos, 7 a 10 anos com dor, sem procurar uma ajuda médica. E daí a falta de esclarecimento também do meio médico de qual o exame adequado a se pedir, que tem endometriose que não aparece em exame de imagem. Então, o conhecimento da doença no meio médico também. Sim. E a qualidade do exame de imagem. Do exame de imagem, isso que é tem um melhorado, dos meios do diagnóstico. Isso tem melhorado muito, então a gente está fazendo mais diagnóstico agora por isso. No caso da nossa telespectadora Sandra, não é comum, então, nesse caso da cirurgia? De precisar de ileostomia, não é comum. Pode acontecer em lesões intestinais, em que a lesão, quanto mais próxima do ânus a lesão está, maior é a chance de precisar dessa ileostomia. Na verdade, a ileostomia ela é feita para proteger aquele local que foi operado. Né? Ela é feita provisoriamente. Normalmente, o paciente fica com o trânsito intestinal desviado para o abdômen por alguns dias ou meses. E depois de um tempo é refeito o trânsito, né? Sim. Mas mais é para proteger aquele local que foi operado. É extremamente raro precisar, mas pode acontecer, sim. A doutora Beatriz é ótima, né? Muitas pessoas, depois que ela dá a entrevista aqui no Ver Mais, muitas pessoas vêm falar comigo, né, sobre o seu trabalho, sobre essa sua causa, muito importante, nós mulheres agradecemos. Para finalizar, alguma prevenção, porque passa voando aqui o assunto. Então, acho que o principal recado que a gente quer deixar hoje, né, que prevenção é se cuidar, né? Prestar atenção na própria dor. Nenhuma dor é normal. Não é normal sentir dor na relação, não é normal sentir cólica, que não alivia com pílula, não é normal sentir dor ao evacuar, sentir dor ao urinar quando está menstruada, não é normal ter que parar no pronto-socorro por dor abdominal fora do período menstrual. Então, essas mulheres precisam ser investigadas. Não existe, assim, uma forma de dizer, você vai ter endometriose, você não vai ter. Mas quando tem na família, né, primas, irmãs, parentes, procurar ficar mais atenta. E procurar o especialista, porque às vezes a gente, quando o médico fala que tudo é normal, também desconfiar da opinião, né? Outra hora a gente volta a conversar aqui com a doutora Beatriz. Tem a parte da alimentação, que é muito importante também, que ela estava me comentando aqui, que é algo que foi descoberto agora há pouco, né? Então, muitos outros assuntos relacionados ao tema. Doutora Beatriz Milanês, volte sempre aqui ao programa. Muito obrigada pela oportunidade e estamos sempre à disposição para ajudar essas mulheres. Com certeza, muito importante assunto, né, gente, para nós mulheres.